exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Contato Celebração, seu contato com a sua igreja. Bem-vindo ao Contato Celebração para esses tempos especiais e difíceis. Precisamos ir à palavra de Deus. Como povo de Deus, sempre vamos à palavra do Senhor. Salmo 46 é a nossa porção para esses tempos. Ouça a palavra do Senhor. Salmo 46. Diz assim a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele efetua na terra. Ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O verso 1, mais uma vez: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o verso 2, então, caminha para um pensamento decorrente. Portanto, não temeremos, não temeremos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não temeremos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não temeremos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Uma experiência nova para esta geração durante a quarentena é o controle governamental como não se conhecia há décadas. Governos, nas suas diversas formas, nas diversas nações, impondo comportamento à sociedade e ao indivíduo quanto à sua locomoção em especial, mas também atividade profissional, também no seu lazer e daí por diante. Uma marca, então, é o controle. E esta é uma marca muito preocupante, precisamos atentar para ela. Controle. Controle exige alguém que controla e exige alguém que seja controlado. Preste atenção, isto é fundamental, isto é crucial. Nesses tempos nos é oferecido a experiência mais intensa disto e também, então, a oportunidade de refletir sobre esta possibilidade, experiência da vida humana, suas consequências, sua natureza, controle. Mas o controle também, nesses tempos, nos faz tomar ciência de forma muito mais clara sobre um patrimônio, um tremendo patrimônio nosso enquanto seres humanos. É o patrimônio relacionado ao medo, seu encaminhamento, sua causa, o medo. O controle que experimentamos está muito ligado ao medo. O medo de uma morte causada por um vírus, o corona. O medo de faltar hospitais. O medo de um caos hospitalar. O medo de estar uns com os outros e ser contaminado. Então, o medo na dimensão social também, relacional. E aí estamos nós, então, diante desses dois itens, experiências da existência humana, que precisamos atentar. E quero olhar os Salmos e pensarmos em alguns instantes, tirando uma lição de vida muito importante e fundamental para o crente. Agora e sempre, entendermos, sermos muito conscientes e alertas com relação ao controle e com relação ao medo. Deus diz no Salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Note aí, não o medo, não, somos enviados para a tranquilidade e o descanso, aquietai-vos. Mas juntos somos enviados para a presença de Deus soberana. Sabei que eu sou Deus, isto é o controle de Deus. E nessa situação, nessa condição de se aquietar diante de quem é Deus, é que é possível então o salmista afirmar: não temeremos, não temeremos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não temeremos. Aí está o fenômeno deste vírus, enfrentamos a quarentena, projeções foram feitas que guiaram a quarentena, guiaram atitudes dos governos, os governos das nações, dentro das nações os governos tanto geral, nacional, como os governos locais, projeções catastróficas. Começou-se falando em milhões, isto vinha de cálculos de universidades de primeira linha no Ocidente. Mas o que nós temos hoje é por volta de 180 mil mortes no mundo. Sim, lamentamos aqueles que faleceram, é triste isto, não estamos fazendo pouco caso. Mas quando nós pensamos no mover universal
da humanidade no mundo, ou até nacional, e nós lidamos com o número de pessoas que o mundo tem, 7 bilhões, 800 milhões de pessoas, e que todo ano morre aí por volta de 60 milhões de pessoas. Nós olhamos essa movimentação, tudo que aconteceu, e as projeções que tínhamos, que não se deram, não se confirmaram, isso deve nos levar a repensar muita coisa. No Brasil, até agora, tivemos o falecimento de 2.800 pessoas. Parece-me que por volta de 160 mortes são catalogadas relacionadas a esse vírus no dia passado, mas que no ano passado chegou, antes, sem esse vírus, chegamos a 400 e tantas mortes por dia por causa de doenças respiratórias. A verdade é que, acompanhando a vanguarda dos especialistas da discussão, não há aquelas tiradas aí muito populistas de mídia, que têm suas agendas, seus programas, que querem fazer acontecer. Não, olhando a vanguarda das análises, já há todo um reestudo das projeções, das estatísticas, e já indicando que a coisa não será nada daquilo que se falava. Sim, triste, há um lado aí trágico, sim, não estamos negando isto, mas a realidade não é aquela que foi pintada, aquela que foi esperada. Movimentos profundos de controle aconteceram. E falou-se, inclusive, que estava-se em guerra. E em democracias, os governos foram pressionados a se organizarem como se estivessem em tempo de guerra, os chamados gabinetes de guerra intensos de administração. Quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu, aquela que terminou em 1945, por volta de 75 a 80 milhões de pessoas. Aí sim havia a necessidade dos gabinetes de guerra, bombardeios atingindo populações em certas partes do mundo onde a guerra realmente aconteceu. Enfim, uma revisão já está em andamento das perspectivas, mas grande foi o controle. Precisamos lembrar da nossa suscetibilidade em relação ao medo. Em relação ao medo. Porque o medo é mecanismo de controle. Ele é facilmente usado e é o primeiro item a ser usado para o controle. Se colocar o medo, ou a projeção de um medo, a promoção do medo, ou se o medo for fermentado por diversas razões, o medo precisa, este patrimônio precisa ser olhado com muito cuidado, e especialmente em relação à questão do controle. Aquietai-vos, diz o texto, e sabei que eu sou Deus. A palavra do Senhor nos envia para uma vida onde o medo não deve estar em nós, este medo errado, doentio. Já definimos em outras ocasiões, nesses contatos nossos, a questão do medo como prudência. Este Deus nos ensina e nos envia. O ser sábio, prudente, então aí chamamos isto às vezes de medo. Mas não é deste medo que estamos falando. Quando o Salmo se preocupa aqui com a dimensão do medo e fala sobre não temer, não temeremos, junto com aquietai-vos, está falando então do medo como um temor indevido que não pertence à vida do crente. É preciso então aprender a se aquietar somente diante de Deus e saber que somente Ele é Deus e mais ninguém. Ele é exaltado sobre a terra, só entre as nações. É interessante notar a expressão tendências disponíveis, que é usado muito nas ciências humanas, sociologia, psicologia. Tendências disponíveis, o que é isso? Se trata de expectativas baseadas num caso ou questão que vem facilmente à mente. Isto mesmo.
Tendências disponíveis. Expectativas baseado em casos e questões que vêm facilmente à mente. Como podemos ilustrar melhor e aplicar isso a essa realidade, então, depois servir ao nosso aprofundamento espiritual e visão de vida, como filhos de Deus em Cristo? O psicólogo David Desteno, escrevendo ou respondendo, contribuindo para um artigo no New York Times, colocou da seguinte forma a experiência atual do corona. Notícias do vírus da China cutucaram nosso medo. Essas notícias nos tornaram não somente mais temerosos de contrair o vírus, mas também mais suscetíveis a abraçar afirmativas falsas e potencialmente problemáticas. Afirmativas e atitudes que, por sua vez, reforçam nosso medo e reenergiza esse ciclo de medo. Vou ler mais uma vez para sua apreensão melhor da ideia aqui relacionado à questão dessas tendências disponíveis, expectativas baseadas num caso, em questão que vem facilmente à mente. Então diz aqui doutor Desteno, diz o quê? Notícias do vírus da China cutucaram nosso medo. Elas nos tornaram não somente mais temerosos de contrair o vírus, mas também mais suscetíveis a abraçar afirmativas falsas e potencialmente problemáticas. Afirmativas e atitudes que, por sua vez, reforçam nosso medo e reenergiza esse ciclo de medo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, não temeremos. Meu irmão, minha irmã, uma lição que precisa ser tirada por cada um de nós durante esses tempos, uma experiência nova para nós, um aprofundamento na dimensão de ser humano, é a lição medo e controle. Como que essas duas coisas podem caminhar de perto e uma mistura perigosa. Nós precisamos perguntar a nós mesmos diante do Salmo, a quem nós tememos? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, somente ao Senhor teu Deus adorarás. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, diz Provérbios. A quem é que nós tememos? Aos homens, às notícias, o que está então rolando, ou nós tememos a Deus? Situações adversas na vida surgem, como essas, e outras surgirão. Mas precisamos perguntar a quem nós tememos em primeiro lugar. A Deus ou ao coronavírus? E outras questões que virão. E então, quem é que nos controla? Porque quem nós tememos há de nos controlar. Se nós tememos a Deus em primeiro lugar, não temeremos a mais nada. Por isso é que o Salmo vai dizer, não temeremos ainda que a terra se transtorne, ainda que a biologia apresente para nós fatores destrutivos. Há prudência, isso cabe, mas nota-se que foi além disto. E nós haveremos de ter análises bem interessantes passado este momento. Precisamos vigiar isto. A questão de medo e controle. Quem é que nos controla? É o medo. É quem nós tememos. E o único que deveria nos controlar é Deus, portanto, somente a Ele deveríamos temer. E então, no temor dEle, haveremos de ser prudentes e sábios diante de perigos. Mas não seremos arrastados para o medo fora do que deveria ser. Nós haveremos de entender que a vida
apresenta momentos difíceis, mas com Deus enfrentamos, inclusive de riscos. E nós não estaremos sujeitos a abusos de controle que exploram o medo, e o medo inclusive exacerbado, este das tendências disponíveis. É um caso, uma questão que vem facilmente à mente. Está na internet, está no WhatsApp toda hora, e há todo tipo de conversa, a televisão não para de falar, e isto então é o caso, é a questão que facilmente vem à mente, e então nós temos expectativas baseadas nisso, que se sobrepõem a tudo mais. E aí, nossos medos são cutucados, como diz o psicólogo Destone, e nós então nos tornamos não somente temerosos de contrair o vírus, mas suscetíveis a abraçar afirmativas potencialmente problemáticas. A coisa se torna complicado. E eu creio que, como já estamos vendo, nós vamos ainda verificar que realmente as coisas foram bem problemáticas. Mas seja como for, é um tempo para nós estarmos pensando esses aspectos que são fundamentais à nossa existência, nosso andar com Deus neste mundo, um mundo perigoso, onde realmente morremos. Qual a porcentagem de pessoas que morrem? 100%. 100%. E aí precisamos aprender a aquietarmos diante do Senhor e sairmos para a vida e tomarmos cuidado com o perigo. Há um grande perigo. Qual é? O mecanismo de controle. Meu irmão, minha irmã, o ser humano é um ser caído. Caído moralmente. O pecado entrou e está em todo o coração humano, inclusive de governantes. E partidos políticos e todo mundo. Ideologias. É preciso olhar com muito cuidado isto. A questão do mecanismo de controle, que é muito fácil de ser exercido se conseguir fazer uma tendência disponível, isto é, criar-se um medo coletivo. Eu quero propor, e faço isso de uma visão pessoal minha, e você certamente tem a sua, e coloco a minha para a sua análise e julgamento, inclusive. Eu já tenho comigo, desde o começo eu tinha essa opinião, mas sei que era muito sensível poder expressá-la, de que os governos avançaram a linha vermelha, foram além do que poderiam fazer. Creio que impor, como tem acontecido inclusive em nosso país, que as pessoas não pudessem exercer o livre direito de ir e vir, isto está além do que os governos deveriam fazer ou podem fazer, no meu entendimento. Sim, há momentos que isto talvez se torne necessário em algum grau. Falei da Segunda Guerra Mundial. Londres, por exemplo, era bombardeada à noite, bombas terríveis, aviões e aviões, inclusive aquelas famosas foguetes, bombas voadoras que os nazistas enviavam de longe. Então, certas atitudes coletivas eram tomadas, mas estamos longe disto. E eu creio que a sede de poder falou alto. E, inclusive, do ponto de vista democrático, a vontade de ser reeleito, não ser apanhado em situação negativa, ou talvez de querer ser eleito, mostrar serviço, mostrar liderança, enfim. Creio que fomos além do que deveríamos ter ido. Mas esta é a minha colocação para contribuir para a sua análise dessa questão que não é especulativa. Medo e controle. Precisamos tomar muito e muito cuidado. Grande questão. Quem está no controle? Quem está no controle da minha vida? Se eu me aquieto em Deus, em quem Ele é,
o controle é dele. E aí então haverei de dizer: não temerei, ainda que a montanha se abale, ainda que as nações bramem, ainda que as nações se abalem, não temeremos. Nós temos aí à nossa volta questões naturais que podem nos levar a um temor, vamos temer vírus mais do que Deus. De novo, a prudência cabe, mas há uma linha muito tênue, fácil de cruzar. As pessoas podem temer, por exemplo, um trem. Quando eu era garoto, eu morava em uma cidade pequena. Quando mudei para lá, cidade nova, não havia o trem naquela época, mas em 1 ou 2 anos chegou, e eu tinha meus 7, 8 anos de idade, pequena estação, o trem vinha, e me lembro de um amigo meu, que eu tinha um colega, que quando estávamos na plataforma da estação, uma vez eu me lembro, meu pai vinha e estaria chegando de São Paulo, naquele trem. Quando o trem apontou na distância e apitou, o meu amigo saiu correndo. E fomos encontrá-lo depois a 1 quadra de distância. Mas eu conheço pessoas que não querem entrar na Fernão Dias. Rodovia perigosíssima. Quantas pessoas morrem no trânsito no Brasil por ano? 50 mil. Quantas morreram pelo corona? 2.800. Quantos morrem na Fernão Dias? Eu creio que esse trecho entre Bragança e São Paulo é um dos mais perigosos. Precisamos sair para a vida no mundo perigoso. E precisamos temer a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Mas, se não temermos a Deus, se não pudermos dizer não temeremos, estaremos suscetíveis ao controle das coisas. As coisas vão ditar o nosso ir e vir. E mais ainda, estaremos suscetíveis a abusos, inclusive, de poderes governamentais. Precisamos tomar cuidado. Estou falando isso em tese, eu creio que ainda vamos analisar melhor o que se passou nesses tempos atualmente, mas no passado, na história da humanidade, já foi terrível em muitos momentos, foram terríveis, e no futuro poderemos ter momentos difíceis. Um pensador chamado Thomas Hobbes escreveu no século XVII sobre a questão de governo, escreveu o livro O Leviatã, escreveu Do Cidadão, também outro livro, mas ele fala da questão de que governos são necessários porque as pessoas precisam de segurança, elas têm medo e por isso surgem governos. E ele vai, inclusive, defender que os piores governos são melhores do que não ter, porque eles dão uma segurança para o cidadão e a pessoa. Precisamos tomar cuidado. Em tempos de democracia, temos a oportunidade de sempre, nas eleições, rever quem é que nós queremos no poder. Mais ou menos. A nossa democracia tem problemas sérios, aí nós, com o voto, não controlamos tantos resultados assim. Mas, de qualquer forma, é um tempo um pouco diferente do tempo de Thomas Hobbes, e aí estamos nós. Mas, vamos tomar cuidado, porque há esta sede de estar no poder. E, pela democracia, muitos assumiram o poder absoluto. Como aconteceu na Alemanha com Hitler, por exemplo. As Escrituras nos falam de um possível governo opressor que há de vir, identificado como anticristo. De alguma forma, há de surgir pessoas que têm um pensamento bem anti-Deus e que vão procurar controlar a humanidade e controlar então tudo o que acontece. Ser este Big Brother, como cantou no seu livro Orwell, 1884, e há uma ideia no mundo de controle. E perigo, inclusive, é começar a controlar a nossa fé, o nosso cultuar. Estejamos atentos a isso, meus irmãos. Nós tivemos uma pitada, uma demonstração de como isso é possível, e se avançar, nós temos momentos terríveis, inclusive para nós como povo de Deus e igreja.
Há nações onde isso já acontece, por exemplo, na China. Como os cristãos sofrem ali todo um controle social da vida das pessoas, do ir e vir. E inclusive então no cultuar e do ser igreja. Prisões, prédios de igreja têm sido destruídos há pouco tempo. Na China, belos prédios de igreja destruídos pelo governo. Temos notícias em Cuba, recentemente, na Igreja Batista foi destruído, um prédio pequeno, construído com muito sacrifício. É um tempo para nós pensarmos nisso. E, meu irmão, nós vamos nos preparar. E enquanto nós vivemos em governos de alguma dimensão democrática e procuramos ser bons cidadãos, lembre-se daquilo que Pedro colocou para as autoridades em Jerusalém, quando ao prendê-lo e soltá-lo, disseram para que ele não mais pregasse a Jesus Cristo. Ele disse, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que na sua vida você possa sempre se aquietar no Senhor e saber que Ele é Deus. E que nenhum homem, nenhum governo esteja acima disto. E você então servindo a Deus, saiba discernir, olhar com muito cuidado a questão medo e controle. Meu irmão, aquilo que os nossos irmãos passam na China, em Cuba, não é impossível de nós vivermos isso um dia. Nesses dias nós notamos como é muito fácil controlar a humanidade nesses dias. Nenhum tiro, nenhum exército, apenas mídia e informação. E todo mundo se recolheu. Prudência, um lado para isso, mas veja esse outro lado. Esteja atento, meu irmão. A nossa liberdade é algo raro que pode ser perdido de forma muito fácil. Não é difícil. Temos a prova disto. Que Deus, então, desses dias, nos tire desses dias, onde nós possamos olhar com mais cuidado a nossa existência, o nosso comportamento, nossas vidas, famílias, igreja, fé, nossa cidadania, à luz de quem Deus é. E sermos valentes. E sermos valentes, se for preciso. Como irmãos nossos são nesses dias em certos países do mundo. E não sermos cordeiros diante de possível opressão. E possamos, então, nos aquietar diante do Senhor. Direção de vida, postura de vida necessária. Quem é que me controla? Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus pactuado com Jacó para desenvolver então a história de Israel, de onde viria Jesus Cristo, o pacto final, completo da graça e misericórdia através da cruz. E então sou dele. E a ele sirvo em primeiro lugar. E ele é que me diz o que eu devo fazer. Em relação a tudo, em relação a governos, controles, medos e tudo mais. E sou guiado pela dependência dele num mundo perigoso, num mundo onde riscos estão à nossa volta em todo momento. A vida sábia, uma vida iluminada pelo se aquietar e saber que Deus é Deus. A Nova Versão Internacional traduz essa expressão aquietai-vos por parem de lutar, porque se ateve mais ao contexto imediato que é sobre as nações se abalar, bramar as nações e se abalar, então tumultos ali nacionais, mas o verbo é aquietar, que pode ser aplicado a tudo. De qualquer forma, esse se aquietar no Senhor, diante de um mundo onde há muito que se temer, mas separando o que é prudência, tememos a Deus e não tememos as coisas e pessoas, nem governos, em primeiro lugar. Olharmos para o Senhor, e aí é que estará a nossa sanidade, estará o caminho sábio para as nossas vidas. Que a sua vida, meu irmão, seja uma vida então marcada pelo impacto de se aquietar e saber que Deus é Deus, que você é dele no pacto em Jesus Cristo. E você poder dizer, não temeremos. Temeremos somente a Deus. Natureza, coisas, situações governamentais, não temeremos.
Nossas vidas são do Senhor hoje e para sempre. E os perigos desse mundo haveremos de enfrentar com prudência e sabedoria. No temor do Senhor. No temor do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos, porque o Senhor nos chamou em Cristo para Ti mesmo, e tem dirigido as nossas vidas, e tem dado a nós aqui no nosso país uma condição de liberdade, em boa medida, onde podemos exercer nossas vidas como família e como igreja. Mas, ó Deus, levantamos o Teu povo à Tua presença para que o Senhor esteja nos tornando vigilantes e pessoas cheias de discernimentos enquanto vivemos esses dias. Dias quando mais e mais vamos percebendo o controle das nossas crianças começam a estar mais nas mãos da escola do que das famílias, da mídia, do que dos pais. Sistemas, escolas não como pessoas numa dada instituição escolar, mas como pensamento que domina a proposta educacional. A mídia, Senhor, tão forte. Ó Deus, ensina-nos sobre o tempo que nós temos ainda quando é possível. Tomarmos consciência de tudo isto, ó Deus, e podemos resistir, lutar contra. E nesses tempos, quando nós experimentamos, até de forma mundial, a facilidade do controle das nossas atividades, ensina-nos, Senhor, a ficarmos atentos. Ó Deus, que jamais venhamos a perder a possibilidade de conduzirmos nossas vidas, nossas casas, conforme a Tua vontade. Que nenhum controle venha roubar isso de nós. Ó Deus, livra-nos dos mecanismos de controle através do medo. Ensina-nos, Senhor, a Te temer acima de qualquer situação no mundo. E que possamos enfrentar com coragem, temendo somente ao Senhor, aquilo que quiser opor-se a isto e nos subjugar por medos que não devem tomar conta do nosso coração. E possamos resistir a qualquer controle que procura moldar nossas vidas e controlar no lugar do Teu controle e do moldar da Tua palavra. Ó Deus, torna-nos mais sábios, torna-nos vigilantes. E se chegar os tempos difíceis, que a Tua igreja seja corajosa, Senhor, para enfrentar e dizer não. Que a Tua igreja possa honrar aqueles irmãos do passado que enfrentaram medos e situações de governo e controle com coragem, até produzindo os mártires. Ó Deus, que seja um tempo de grande aprendizado e que a verdade deste salmo seja uma verdade profunda e não a mera poesia para nos dar uma certa pequena calma, um instante, mas verdades profundas e espirituais que norteiam as nossas vidas, comportamento e existência, como família, como cidadãos, como membros da igreja de Cristo. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Fortalece o Teu povo. Sustenta-nos nesses tempos. Que saiamos desses tempos mais sábios, com entendimento mais profundo. Que possamos ser, Senhor, um povo mais conhecido como Teu povo. Que a Tua igreja seja mais impactante no mundo. Que a Tua igreja seja menos a igreja da mensagem interessante, até consumista e burguesa, para ser realmente um povo santo, um povo Teu num sistema mundano. Ó Deus,
Fortalece a tua igreja. É a nossa oração em Cristo. Amém e amém. Oração, meu irmão. Oração na sua vida. Está acontecendo isso? Você está usando esse tempo para orar? Ou você está fazendo o quê? Nada de orar, nada da palavra. Não faça isso, meu irmão. Você já está esfriando. Oração, leitura da palavra diariamente. Cresça espiritualmente nesse tempo. Chegue mais perto de Deus. Menos do mundo, mais do Senhor na sua vida. E lembre-se de contribuir. Além de orar pela igreja, contribua. E ore que Deus novamente permita que possamos abrir as portas do nosso prédio. Como igreja nos encontrar no Senhor para cultuá-lo. Diga a Deus, coloca, Senhor, na minha vida uma saudade da igreja. Uma saudade, Senhor, do teu povo. Ore pela igreja, contribua. No nosso site é tão fácil agora contribuir. O nosso irmão Leandro Torricelli deu uma revisada no nosso site e inclusive adicionou este item. Nós agradecemos o trabalho dele e agora você pode ofertar da sua casa. Eu e a minha esposa, já falei, na quarta-feira ofertamos através do boleto, muito fácil. Você imprime o boleto e já paga ali mesmo. Ou então cartão de crédito e há também a transferência de conta bancária que pode ser feita. Enfim, contribua, meu irmão. Nós estávamos na semana passada ali por volta dos 46%, 47%, faltando então ainda 53%. Temos uns dias, claro, cremos que vamos chegar então aquilo que precisamos, se cada um de nós fizer a sua parte, você fizer a sua parte. Contribua. E nós temos o projeto desenvolvido pelo missionário Daniel Knop, missionário da nossa igreja, lá na Vila Garcia, na escola que se encontra naquele bairro, onde ele já realiza um trabalho interno na escola com os alunos, já vem realizando um trabalho evangelístico, auxiliado pela Letícia, que é professora ali, membro da nossa igreja, mas agora, junto com a direção da escola, eles estão com um projeto para ajudar algumas famílias carentes que pertencem à escola ali, famílias de alunos. E essa semana já assistiram 10 famílias com bons donativos de alimentos. E você, então, pode participar, é muito fácil. Você pode participar doando alimentos não perecíveis. Como? Você liga para a Ioane, nossa secretária recepcionista, aqui na secretaria da igreja. Ela está aqui à tarde e você então combina com ela e ela envia alguém para ir à sua casa retirar o que você quer doar. É muito fácil. E ore então. Ore pelos necessitados da nossa igreja, aqueles que têm uma condição mais difícil. E ore também pelos nossos missionários. Temos no norte da África, missionários entre povos muçulmanos, o André e a sua esposa Lara, André Teles, que começamos a apoiar recentemente. Nós temos o Aurino e a sua esposa Dani lá em Moçambique, um país bastante carente. Lembre de orar por eles, orar pelos nossos missionários. Temos o pastor Miguel, sua esposa Ianete, Licia, lá em Cuba, e uma necessidade também social ali diferente, econômica, de liberdade, muita carência. Ore por eles, que Deus esteja sustentando então aqueles irmãos ali, o pastor Miguel. Vamos lembrar do Luiz Carlos e a Sara, a filhinha, Luiz Carlos Santos, lá na Itália, onde um confinamento muito rigoroso foi imposto. Eu creio que já estão lá 3 meses dentro do apartamento, dentro da casa. Então vamos lembrar de orar por eles. E nós temos o pastor Lanaro em Pinhalzinho, ore pelo pastor Lanaro, a Sheila, sua esposa, família, também os irmãos em Pinhalzinho. Ore pelo Daniel, que estava iniciando ali aquelas atividades missionárias no Vista Alegre, agora interrompido, vai ter que retomar isso tudo. Ore por ele, pela Vanessa, família dele. Vamos lembrar dos nossos missionários em oração. Interceda. Coloque diante de Deus a obra do Senhor. E que Deus lhe dê uma semana ricamente abençoada. Fique na graça e na paz em Jesus Cristo. No deserto,
de quem eu fui. Eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui. Eu tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração, e espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo.